Eu gostaria de chamar também a engenheira Maria Alice, que é a vice-presidente do Clube de Engenharia, para compor a mesa. Nesse momento, ela está representando o presidente, Márcio Girão, que está viajando, não pôde comparecer, mas está muito bem representado pela Maria Alice. E eu gostaria de chamar, finalmente, o nosso eterno presidente da academia, nosso ex-presidente e hoje candidato à presidência do CREA, o Francis Bogossian. Francis, por favor. Eu queria cumprimentar, entre outras pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, o nosso ex-ministro Bento Albuquerque. Aliás, eu estou encontrando com o senhor mais do que quando eu estava na ativa do setor elétrico, e o senhor também. Agora, nessa semana é a segunda vez que a gente se encontra. Ótimo isso. Mas eu gostaria para a apresentação do nosso palestrante de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o Francis, amigo pessoal do nosso almirante. Francis, por favor, para a apresentação do almirante Júlio. Muito obrigado, presidente. O almirante Júlio Soares de Moura Neto dispensa apresentações, né? Mas ele começou a sua carreira na Marinha em 1964 como guarda-marinha, chegou ao posto de almirante de esquadra em 2003 e entre 2004 e 2015 ele foi comandante da Marinha. Quer dizer, vocês veem aí, foram 11 anos no comando da Marinha do Brasil. Ele também foi chefe de Estado-Maior da Armada e comandante de operações navais. Para mim, ele é um marco da engenharia nacional. Eu, enquanto presidente do Clube de Engenharia, tive a ideia, conversando com a esposa do almirante aqui na minha posse, da importância da gente trazer os militares, os comandos das 3 Forças Armadas, para que o civil conhecesse o trabalho das Forças Armadas. E aí, através dela, formalizei esse convite ao almirante Moura Neto, né? E começamos assim, trouxemos os comandantes das 3 Forças Armadas e até o ministro da Defesa. E as palestras foram tocantes, de maneira que nós estamos dando prosseguimento a isso. Outro assunto importante, pela Academia Nacional de Engenharia, eu diria que o almirante Moura Neto tem sido o padrinho da Academia Nacional de Engenharia. Eu fui vice-presidente durante 2 mandatos e presidente mais outros 12 anos. E ao longo desses 12 anos eu recorri ao almirante Moura Neto, que colocou as disposições, os prédios da Marinha do Brasil à disposição da Academia Nacional de Engenharia. E eu, sempre que ele está presente em reuniões, eu faço questão de ressaltar isso, né? Nós tivemos cerimônias anuais importantíssimas com a entrada de novos acadêmicos, sempre em um prédio da Marinha de Guerra do Brasil. Então, eu começo agradecendo e devolvendo aí a palavra ao nosso presidente Mário Menel. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Francis, pela apresentação do nosso convidado e palestrante hoje. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o almirante. Almirante, por favor, para as suas considerações. Bem, eu vou iniciar em breve a palestra. É um prazer muito grande estar aqui na Academia Nacional de Engenharia. A Marinha tem laços muito íntimos com a engenharia e, com certeza, com a academia, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço ao Dr. Mário Menel pelo convite que fez, e o tema vai ser o mar, não é? E isso é uma oportunidade de início a eu falar não só do mar, como falar também do SEMBRA, que eu sou o coordenador executivo. E eu aproveito para falar de 2 desconhecidos do Brasil. Um mar brasileiro que não é conhecido
pelo nosso pessoal, não é conhecido pela nossa sociedade, e o SEMBRA, que também não é conhecido no governo, não é conhecido na academia, e que nós estamos trabalhando para fazê-lo um pouco mais conhecido. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de iniciar a palestra, porque eu vi aqui dois rostos que eu conheço muito bem. Um é o ministro Bento, com quem nós trabalhamos muitos anos, e o outro é o almirante Léo Ferreira, que eu também está presente. Eu agradeço a presença dos dois. O Léo Ferreira foi quem me sucedeu no comando da Marinha, e o Bento, o nosso ministro, querido ministro das Minas e Energia. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Nós temos ainda a presença do Leonan Guimarães também, que é... O Leonan está conosco, tá? O comandante Leonan está também entre nós. Um grande abraço para o Leonan. Leonan, um abraço. Então, o senhor vai usar o púlpito? Por favor, então. Vamos dar início, então, à palestra do almirante. O som está saindo direitinho aí para ser transmitido. Muito bem, então vamos iniciar essa palestra que trata do Brasil e o mar no século XXI, e essa palestra vai seguir o seguinte sumário, por favor. Uma introdução que eu vou fazer, depois em seguida eu vou falar sobre a Amazônia Azul, que é o mar brasileiro. Vou falar do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA, e aqui já estão dois desconhecidos, como eu falei. A Amazônia Azul, o Mar Brasileiro, um desconhecido, e o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, outro desconhecido. Que eu espero que ao término dessa palestra eles tornem menos desconhecidos. O item 4 é como ocupar o Mar Brasileiro e, finalmente, uma conclusão. Bom, a partir da década de 50, o que aconteceu no mundo? As informações sobre as riquezas naturais do mar fizeram crescer o interesse dos países em explorar essas possíveis riquezas, o que levou a ONU a discutir um novo ordenamento jurídico internacional para os oceanos. Isso nós estamos na década de 50. Queria resultar anos depois na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a CNUD, que entrou em vigor em 1982. Bom, a história do Brasil sempre foi vinculada ao mar. Nós fomos descobertos pelo mar, fomos invadidos pelo mar, por países que desejavam ficar com os nossos recursos. A nossa independência foi consolidada pelo mar. Naquela época não havia estradas, né? Então o mar era a grande via de comunicação. O Brasil participou pelo mar das campanhas do período regencial, Cabanada, Balaiada, Sabinada e outras. Participou da guerra da Tríplice Aliança durante o Segundo Reinado e participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Convém dizer o seguinte: da Primeira Guerra Mundial, somente a Marinha participou, com a Divisão Naval de Operações de Guerra, a DNOG. Por favor. Próximo. Tem do lá ou aqui? É o que aparecer primeiro. Tá ótimo. Olha só. O Brasil possui características geográficas, ambientais e econômicas que tornam inquestionável a sua vocação marítima e a sua relação indissociável com o mar, tendo ratificado em 1988 a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, incorporando os conceitos de mar territorial,
zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, alto mar e área. Os oceanos cobrem 73% do globo terrestre. E não é por acaso que quando os astronautas estão lá em cima, eles dizem a Terra é azul. Tem que ser azul mesmo, porque 73% do mar são águas dos oceanos. Não é? E o mar continua merecendo toda a nossa atenção. Ele é fonte de alimentos, ele é fonte de energia, ele é fonte de recursos minerais e é via de transporte. E também por aspectos que correm para o lado da sustentabilidade, ciência e tecnologia, inovação, ecossistemas costeiros, poluição marinha, biotecnologia marinha, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Passamos então a falar da Amazônia Azul, o mar brasileiro. Não é? Bom, eu vou dividir em 3 aspectos. Primeiro, a extensão da plataforma continental, além da zona econômica exclusiva. Vou falar da dimensão da Amazônia Azul e da importância do mar brasileiro, tanto sobre os aspectos da economia do mar, como sobre os aspectos que eu já citei antes, da sustentabilidade. Bom, antes de falar sobre esse quadro, eu quero dizer o seguinte: todos os países têm direito, pela Convenção das Nações Unidas, Direito do Mar, a uma plataforma continental dentro da sua zona econômica exclusiva. No caso do Brasil, a plataforma continental até 200 milhas náuticas, ela é considerada jurídica. Não precisa demonstrar nada, faz parte do patrimônio do país. Porém, se o país desejar uma plataforma continental além das 200 milhas, ele tem que calcular isso e provar isto à ONU. Então, quando chegou em 2004, o Brasil apresentou a sua proposta, é a figura do lado esquerdo. O azul claro é a zona econômica exclusiva, 200 milhas náuticas. E a zona escura foi a proposta que o Brasil apresentou em 2004, que correspondia a 965 mil quilômetros quadrados, além do que ele já tinha. Muito bem. A ONU, através da sua Comissão de Limites da Plataforma Continental, analisou a proposta brasileira, aceitou 80%. Então ela disse aqui, olha aqui, Brasil, vocês têm direito aí a 765 mil quilômetros quadrados. E os pontos que eu não estou aceitando são aqueles pontos que estão em vermelho. Cone do Amazonas, cadeia norte brasileira, cadeia, até eu tenho aqui uma... Cone do Amazonas, cadeia norte brasileira, cadeia Vitória Trindade e a margem sul. O Brasil disse o seguinte, tá muito bem, a gente aceita, ficamos com 765, mas nós vamos reapresentar a nossa proposta após novos cálculos, novos levantamentos. E assim fez. Fez novos levantamentos e apresentou uma proposta complementar, por favor. Então são essas as submissões complementares. Em 2015, apresentou uma proposta parcial revisada da margem sul, que logrou êxito. Em 2019, a Comissão de Limites da Plataforma Continental aceitou a proposta brasileira, incorporando 170 mil quilômetros quadrados. Em 2017, o Brasil apresentou a proposta parcial revista da margem equatorial, lá em cima, Cone do Amazonas, cadeia norte brasileira. Aí veio a Covid e ela se paralisou desde aquela época, desde 2020. Agora, em 2023, a Comissão de Limites está avaliando essa proposta brasileira. Pelo que eu conversei com o pessoal do LEPLAC, do levantamento da Plataforma Continental, é possível que isso esteja terminado em 2024. Então, esperamos que em 2024 a Comissão de Limites dê o seu veredito a respeito dessa proposta brasileira, muito mais bem respaldada, com muito mais dados, fruto delas já terem dito que não estavam bem respaldados. E, finalmente, em 2018, uma outra proposta revista da margem oriental e meridional, onde entrou a cadeia Vitória Trindade, é um daqueles vermelhinhos que eu mostrei a vocês, mas tem mais coisa. E apresentou como novidade o platô de Santa Catarina e, principalmente, a elevação de Rio Grande. Essa elevação de Rio Grande, no próximo slide eu vou mostrar a dimensão dessa plataforma de Rio Grande. Ela é muito grande realmente e com muitos recursos minerais. Somente deverá ser realizada em 2024, isso é muito otimista. Eu acredito que vai ser
porque ela só vai ser iniciada, o tratamento dela, depois que terminar a margem equatorial. Então, acredito que seja lá para 2025, a Comissão de Limites da Plataforma Continental vai avaliar isso. Bom, aqui então tem a comparação das áreas da Amazônia Verde e da Amazônia Azul, mas eu começo mostrando aqui, ó, essa figura aqui. Será que pode subir a minha figura aqui? Pode subir? Pode tirar a minha figura? Isso. Porque eu estou em cima dessa elevação de Rio Grande, e o que eu quero mostrar é a elevação de Rio Grande. Está aqui, olha o tamanho da elevação de Rio Grande. Isso realmente está sendo apresentado, nós apresentamos isso à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, e nós já estamos considerando que ela fará parte da Plataforma Continental Brasileira, que é assim que funciona. Até que a Comissão de Limites diga não, é sim. Então, isso já faz parte. Então, veja bem, aqui está a Amazônia Verde, com 4.800.000 km², que em relação a um território brasileiro, que é de 8.500.000 km², está na faixa de 56%. Já ao lado de cá, que é o lado marítimo, a Zona Econômica Exclusiva, que são os 8.500 quilômetros que nós temos de costa, mais a profundidade de 200 milhas náuticas, dá uma área na Zona Econômica Exclusiva de 3.600.000 km². Não é? E a nossa proposta de plataforma continental estendida, além da Zona Econômica Exclusiva, vai a 2.100.000 km², realizando 5.700.000 km², que vai ser a extensão da nossa plataforma continental e que nós estamos chamando como fazendo parte da Amazônia Azul. 5.700.000 km², o que corresponde a 66,94% do território, da parte terrestre do nosso território. Qual a importância desse mar em termos econômicos? Em petróleo e gás, cerca de 90% do nosso petróleo e 80% do nosso gás natural são extraídos do mar. Essas coisas todas aqui, quem conhece bem é o Almirante Bento. Né? Bento, se tiver alguma coisa errada, você levanta a mão aí e corrige, tá? Muito bem. A parte de energia dos oceanos, quer dizer, energia elétrica produzida pelos oceanos, nós temos um potencial brasileiro de 114 gigawatts. A energia elétrica proveniente das ondas, nós temos já uma planta piloto no porto de Pecém, no Ceará, temos aí um projeto em desenvolvimento na Ilha Rasa e a costa do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande está estudando o uso das ondas. Na energia elétrica produzida pela variação das marés, existe uma pesquisa na foz do Rio Bacanga, no Maranhão. O Maranhão é um dos estados que tem uma enorme variação de marés. E aí o mais comum, mais conhecido de todos nós, é a energia eólica offshore, que existem mais de 20 projetos em estudos no IBAMA. Outra área econômica é a pesca, em torno de 1 milhão de toneladas ano, mas que não é muito, mas está perto do limite de captura sustentável. E temos a maricultura. O Brasil, com ótimas condições, 69.600 toneladas, isso em 2019, porque esses números custam a chegar, onde estão sendo produzidos no mar fazendas de maricultura, de camarões, mariscos, ostras, vieiras, além de peixes, bijupirá, garopa, sardinha e macroalgas. As algas também têm sido muito importantes para a indústria farmacêutica. Em termos de importações e exportações, que são fundamentais para a economia brasileira, cerca de 95% do nosso comércio exterior é por via marítima. E recursos minerais, a elevação de Rio Grande, nós temos sulfetos e nódulos polimetálicos. Um detalhe a mais, essa elevação de Rio Grande, a profundidade é de 400 metros. Então ela está realmente numa profundidade muito confortável para quem no futuro for explorar os minerais que lá existem. Então sulfetos e nódulos polimetálicos, crostas ricas em cobalto, níquel, platina, manganês e terras raras. E na Zona Econômica Exclusiva, os granulados, areia, cascalho e principalmente as fosforitas, que são fertilizantes. Nós estamos importando fertilizantes, possivelmente no futuro nós talvez possamos usar essa área do mar para nos suprir
de fertilizantes e completar as nossas necessidades. Na parte econômica também a construção naval, turismo marítimo, que também são muitos recursos que entram para o país. De sustentabilidade, que é a palavra-chave do momento, não é possível usar a Amazônia Azul e destruir o que está sendo usado. Então tem que ser usado sustentavelmente. Então, aqui nós temos que tomar cuidado com ecossistemas costeiros, que são os manguezais, restingas, dunas, baías, recifes de corais, enfim, tudo isso são protegidos, são ecossistemas costeiros. Temos que tomar muito cuidado com a poluição marinha. Isso está atacando todos os países do mundo, e no Brasil não é diferente. Não é? Temos que ter atenção à ciência, tecnologia e inovação no mar, importantíssimo, porém com ênfase no desenvolvimento sustentável. Não podem ser pesquisas que destruam os ecossistemas costeiros, a biomassa e por aí vai. Biotecnologia marinha, que é a geração de produtos a partir de organismos marinhos. Muito bem, hoje em dia nós sabemos o grande interesse da indústria farmacêutica nas nossas algas, as macroalgas. Então, tem que ser feito de forma sustentável. E, finalmente, a mudança climática. Os oceanos são reguladores climáticos e dos ciclos hidrológicos, que são os ciclos de água. Que ciclo é esse? A água do mar evapora, vai para a atmosfera, volta como chuva. Então, esse é o ciclo. Sai do mar, evapora, volta como chuva e faz o ciclo dessa chuva, acaba voltando uma parte para o mar, etc. Então, é isso que os oceanos são reguladores. Além do mais, 50% a 80% da produção de oxigênio na Terra vem dos oceanos, por meio do metabolismo planctônico. Os plânctons produzem o oxigênio, em muita parte, de 50% a 80% que nos auxiliam. Daí a importância enorme de preservar os nossos oceanos, o mar brasileiro. Aqui eu cito uma frase muito importante de um dos grandes conhecedores das ciências do mar, que foi o almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, o almirante Paulo Moreira, que ele dizia o seguinte: o Brasil não é viável sem o mar. E hoje nós estamos chegando à conclusão que ele estava absolutamente certo. O Brasil não é viável sem o mar. Vamos falar um pouco agora do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o CEMBRA, do qual eu sou coordenador executivo. Tudo começa no Ano Internacional dos Oceanos, que ocorreu em 1998. Por favor, a próxima. Em 98 foi comemorado o Ano Internacional dos Oceanos e naquela ocasião a ONU criou a Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, a CEMIO, tendo à frente o presidente de Portugal, Dr. Mário Soares, e que com contribuição de 36 países, inclusive do Brasil, produziu um histórico documento sobre a importância do mar para a humanidade. Esse documento foi intitulado O Oceano, Nosso Futuro. O representante brasileiro na CEMIO foi o então ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, o nosso representante, o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, professor Dr. Israel Wagner, cientista, ícone de conhecimento. Muito bem. E por que eu estou citando o Israel Wagner? Só para dizer a vocês o seguinte: o padrão do que foi essa Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos. Presidente, capitaneado pelo presidente de Portugal, Mário Soares, o nosso representante, ministro de Ciência e Tecnologia, Israel Wagner. Então, muito bem. Depois que a Comissão Mundial preparou esse documento, O Oceano, Nosso Futuro, e entregou o documento à ONU, no ano lá de 98, a CEMIO foi extinta. Mas nesse mesmo ano, a próxima, por favor. Na mesma ocasião, na mesma ocasião, que é em 1998, na mesma ocasião, em fruto, inclusive, de estímulo da própria Comissão Mundial, foi estabelecida no Brasil a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, presidida exatamente pelo Israel Wagner, pelo professor Dr. Israel Wagner, que elaborou um importante diagnóstico denominado O Brasil e o Mar no Século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país, e cuja sigla passou a ser, desde aquela época, BMS 21. Brasil, o Mar,
Século XXI, BMS 21, que foi lançado naquele mesmo ano, em 1998, no Centro Cultural da Marinha. Era a primeira edição do BMS 21. Da mesma maneira que aconteceu com a Comissão Mundial, após o lançamento da primeira edição do BMS 21, a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, ela foi desativada. Aqui está a capa do livro daquela época, da primeira edição, 1998. A partir de então, nós estamos em 98, e de forma crescente foi sentida a necessidade de atualizar aquela obra. A Comissão Nacional foi extinta, não tinha ninguém para cuidar disso, não é? Então, começou-se a... Viemos discutindo o que fazer, como é que vamos perder todo esse patrimônio. Muito bem. E isso, essa mudança, essa reedição da primeira edição, ela só começou a se efetivar em 2008, 10 anos depois do lançamento da primeira edição, quando a convite da COP, o FRJ COP é um instituto de engenharia, pós-graduação em engenharia e pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite da COP, da UFRJ, mais especificamente de um espaço que vai aparecer em outras ocasiões, que é o espaço Centros e Redes de Excelência, o ECENTEX. Aí começaram a conversar, então, naquela época, os participantes. Foram iniciadas conversas em torno de uma segunda edição do BMS 21. Desde o início dessas conversas, os participantes chegaram à seguinte conclusão: não, por mais importante que fosse a pretendida reedição do BMS 21, havia que se mirar em um objetivo mais amplo no tempo e na abrangência. No tempo, tinha que ter alguém que cuidasse dessa publicação e que mantivesse essa publicação sempre pronta para ser usada por toda a gama de pesquisadores, tomadores de decisão e por aí vai. E também na abrangência. E nesse momento em que se pensou em um objetivo mais amplo no tempo e na abrangência, naquele momento estava sendo lançada a semente do que viria a ser o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro do SEMBRA. Então existe um cordão umbilical fortíssimo entre o livro e o SEMBRA. A semente germinou, não é? E a ideia do SEMBRA evoluiu, sendo que a primeira reunião da Comissão de Coordenação Executiva ocorreu em 27 de agosto de 2009, data que é considerada como da criação. Portanto, o SEMBRA agora, no dia 27 de agosto de 2023, fez 14 anos. E a partir da sua criação, nessa data, o SEMBRA passou a dedicar-se a dar continuidade aos trabalhos iniciados em 1998 pela Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, aqui a CNIO, tendo lançado em 2012 a segunda edição do livro e em 2022 a terceira edição do livro. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o SEMBRA é o herdeiro natural da Comissão Nacional Independente dos Oceanos de 1998. Então aqui as capas da segunda edição e da atual edição, que é a terceira edição, que eu vou falar mais sobre ela um pouquinho adiante. E o que é o SEMBRA, né? Já que eu falei do SEMBRA, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro é uma associação, isso é importante. Essa associação é advinda do esforço cooperativo de setores da sociedade brasileira, que tem por missão, qual é a missão do SEMBRA? Estimular, propor, coordenar e conduzir projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e ao aproveitamento do mar brasileiro. Então, o SEMBRA existe para propor, coordenar, conduzir projetos e ações relacionados ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro. E ela é instituída, essa associação, na forma do Código Civil Brasileiro, para fins não econômicos e sem fins lucrativos. A área primordial de atuação do SEMBRA corresponde ao chamado Mar Brasileiro. Naquela época chamava Mar Brasileiro, hoje nacionalmente conhecido como a Amazônia Azul. E tal atuação poderá estender-se ao continente Antártico e no Oceano Atlântico ao alto mar, ou a denominada área. O alto mar são as águas além das águas jurisdicionais do país, além da zona econômica exclusiva.
E a área são os fundos marinhos, além da zona econômica exclusiva ou além da plataforma continental do país, o que estiver mais distante do litoral. O SEMBRA é regido por uma metodologia de organismos de vanguarda. E essa metodologia foi desenvolvida pela Petrobras juntamente com a COP, que resultou nos Centros de Excelência. E foi divulgada essa metodologia pelo Essentex, Espaço, Centros e Redes de Excelência, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 96, houve a criação do primeiro Centro de Excelência, hoje existem em torno de 30 no Brasil. Quais são as características de um centro de excelência? Primeiro, que a eles se aplica o conceito da tríplice hélice, que junto ao governo, que é o setor regulador e fomentador das atividades econômicas, as empresas, o setor produtivo de bens e serviços e a academia, sempre a academia indutora das relações com as empresas. Além do mais, uma característica dos centros de excelência, por serem associações, tem uma gestão compartilhada. E, finalmente, a integração. Os centros de excelência incentivam a integração dos setores interessados. A visão do SEMBRA é que ele gostaria de ser, ele luta para ser, ele pretende ser reconhecido como organização de integração em atividades de vanguarda relacionadas ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro. Aproveitamento sustentável do mar brasileiro. São associados do SEMBRA as pessoas físicas e jurídicas que tenham sido admitidas como tal em Assembleia Geral, por iniciativa própria da própria Assembleia ou mediante ratificação de indicação da Comissão de Coordenação Executiva do SEMBRA. Os parceiros fundadores foram a Marinha do Brasil, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a FURG, Universidade Federal de Rio Grande. Após isso vieram os seus parceiros estratégicos, a Fundação de Estudos do Mar, a FEMAR, a UFF, Universidade Federal Fluminense, e a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, que é um parceiro estratégico recém-admitido, onde todos os centros de tecnologia da Marinha são subordinados a essa organização. Além disso, nós possuímos, os SEMBRAs possuem como associados especialistas e consultores. Algumas realizações. Em 2009, na mesma época, naquele mesmo momento em que estava sendo criado o SEMBRA, ele produziu a primeira publicação, Conceitos Básicos de Estratégia, foi a primeira edição, paralelamente à sua criação. Em 2012, nasceu a segunda edição do BMS 21, que foi o seu primeiro projeto estruturante. Posteriormente, surgiu o segundo projeto estruturante. Qual foi ele? A edição virtual atualizada do BMS 21, do livro, no site do SEMBRA, com periodicidade de 3 anos. Então, é uma característica desse livro. Os capítulos são revistos de 3 em 3 anos. E isso tudo vai para o site do SEMBRA na edição virtual. Então, é uma publicação que, à medida que o tempo passa, os capítulos são revistos. Esse ano nós estamos revendo 2 capítulos que já completaram 3 anos, apesar da publicação ter sido lançada no ano passado. E isso daqui, por ser permanente, deixou de ser um projeto estruturante, segundo, e passou a ser a primeira ação estruturante do SEMBRA. Posteriormente veio em 2014, o primeiro seminário sobre submersíveis, com expositores brasileiros e estrangeiros, que houve por bem ser considerado o terceiro projeto estruturante. Em 2015, foi lançado um CD com a versão para a língua inglesa do livro. Foi feita a distribuição a todas as delegações da Assembleia Geral da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a COI, que pertence à Unesco, todas as duas com sede em Paris. Em 2016, mais uma publicação, Planejamento Estratégico Organizacional. Em 2020, mais uma edição dos Conceitos Básicos Estratégicos. E em 2022, o 4º projeto estruturante, que é o que está hoje em dia, que é a 3ª edição do livro, do BMS 21. Também em 2022, nós tivemos o 5º projeto, que foi um webinário de certificação da pesca.
Bom, aqui está o livro, né? O Brasil, o Mar no século XXI. Ele, diferentemente dos anteriores, que foi relatório aos tomadores de decisão, nós achamos que já tinha passado dessa fase. Então, eles são subsídios para aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Mas é o mesmo título, O Brasil e o Mar no século XXI. Ela é a mais importante realização do SEMBRA, que é esse livro. Hoje, na sua terceira edição, eu posso dizer que é uma obra de fôlego, composta de 9 partes, contendo 20 capítulos temáticos dedicados ao oceano e uma conclusão, num conjunto de 771 páginas, e, como eu disse, de 3 em 3 anos os capítulos são atualizados. O livro reúne dados e informações extremamente relevantes sobre as atividades brasileiras no mar. É certamente um documento de referência, capaz de despertar o interesse da sociedade brasileira quanto ao valor e às potencialidades do mar brasileiro. Isso é o que nós gostaríamos muito que acontecesse. Rapidamente, o que esse livro contém? A parte 1 fala de direito e segurança no mar, tem 2 capítulos. Direito no mar e segurança do mar e poder naval. A parte 2 é o mar, fonte de energia e recursos minerais, com 3 capítulos. Exploração e produção de petróleo e gás, energia dos oceanos e recursos minerais. A parte 3, o mar como fonte de alimentos, 2 capítulos, pesca e maricultura. A parte 4, o mar como meio de transporte, com capítulos da marinha mercante, de portos e de construção naval. A parte 5, o mar, ecologia e turismo, tratando de ecossistemas costeiros, poluição marinha, turismo marítimo. A parte 6, o mar, desenvolvimento sustentável, cujo único capítulo é o desenvolvimento sustentável. A parte 7, o mar, ciência, tecnologia e inovação, que fala de ciência, tecnologia e inovação, biotecnologia marinha, mudanças climáticas, e um capítulo novo, que é arqueologia marinha e patrimônio cultural subaquático. E a parte 8, o mar, uma perspectiva nacional, com o mar visto pelos brasileiros, são 2 capítulos, e o outro, mentalidade marítima, a importância do mar para o Brasil. E como ocupar o mar brasileiro? A resposta é a seguinte: vamos, conhecimento. Você não pode pretender nada, querer ocupar alguma coisa, ou querer tomar conta de alguma coisa se você não conhece o mar. Então, primeiro ponto é o conhecimento. Primeiro e fundamental passo para a ocupação, entre aspas, do mar brasileiro. Recursos humanos, nós temos 10 mil profissionais, porém a distribuição nacional é não uniforme. Grande concentração em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nós temos uma quantidade razoável de profissionais. Navios, nós temos 6 navios com autonomia superior a 20 dias de mar. A Marinha possui o Antares, o Cruzeiro do Sul, o Vital de Oliveira. O Vital de Oliveira é a joia da coroa. Vou dar mais uma palavrinha sobre ele. E o Almirante Maximiano. O Almirante Maximiano, além de ser um navio de pesquisa, é um navio que opera na Antártica. A Universidade de São Paulo, a USP, possui o Alfa Crucis. E a Universidade Federal de Rio Grande possui o Atlântico Sul. Esses são os navios que nos permitem... Volta um pouquinho, por favor. Aí, muito bem. Aqui está esse. Essa é a joia da coroa. Navio de pesquisa hidroceanográfica Vital de Oliveira. É um navio novo, ele foi construído e então chegou ao Brasil em 20 de março de 2015. Eu já tinha passado o comando para o Leal Ferreira, está todo satisfeito. Hein, Leal? Foi você que recebeu o navio. Tá? Logo, as primeiras coisas do Leal Ferreira foi exatamente o Vital de Oliveira. Muito bem. Situa-se entre as 10 melhores plataformas de pesquisa do mundo sem ufanismo. É fato. Bom, aqui, o que interessa aqui é o seguinte: esse navio foi adquirido através de um consórcio de 4 instituições: o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Marinha do Brasil, o Ministério da Defesa, a Petrobras e a Vale. Esses grupos de instituições compraram o navio, construíram o navio. O mais importante é que o navio pode levar de 40 a 60 pesquisadores, técnicos e estudantes a bordo. Possui 3 laboratórios secos e 2 laboratórios molhados.
Mas o mais importante é o que está aqui. Sistema científico com instrumentação oceanográfica no estado da arte. É o que tem de mais moderno no mundo. 28 equipamentos de pesquisa, incluindo um ROV. Um ROV é um veículo submersível remotamente operado do navio, que pode operar até 5.000 metros de profundidade. Isso é um grande ganho para a pesquisa oceanográfica brasileira. Por favor. Próximo. Bom, conclusão. É como disse o Paulo Moreira, o Brasil não é viável sem o mar. Não é? O mar brasileiro é vital para o país. Bom, mas além dos aspectos que eu citei aí, aspectos geográficos, econômicos, aspectos de sustentabilidade, não é? Cabe ressaltar que 80% da população brasileira vive até 200 quilômetros do litoral, onde também se concentram 90% da capacidade industrial e 85% do consumo de energia, tudo muito próximo do mar, daí a importância desse mar. O Brasil possui no litoral 17 estados, com 16 capitais, e eles respondem por 90% do PIB nacional. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, o brasileiro ainda não possui uma mentalidade marítima consistente. Embora, de uma maneira geral, ele reconheça a importância do oceano, ele concentra o seu interesse no litoral. A verdade é, o cidadão comum não percebe a real dimensão dos aspectos econômicos, científicos, ambientais e aspectos de soberania do nosso mar. E qual é a pretensão do SEMBRA? É contribuir para despertar o interesse da sociedade quanto à importância do mar brasileiro. E mais do que isso, uma vez despertado o interesse dessa sociedade, é contribuir para gerar nela uma convicção que resulte em ações concretas, voltadas para o aproveitamento das potencialidades desse mar que nos pertence, que é o mar brasileiro. Como escreveu a poetisa Cecília Meirelles, foi desde sempre o mar. Então não resta dúvida que já passou da hora do Brasil assumir a sua inquestionável vocação marítima. Muito obrigado. Muito bem, vamos passar agora às perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão, que eu estou com o computador aqui, eu posso ver quem está fazendo a pergunta. Por favor. Eu gostaria de... Aqui do lado já... Tem uma... então o Altino tem preferência? Está presente, né? Quem está presente tem precedente. É mais perto. E está mais próximo também. Então, Altino, por favor. Que todos possam ouvir, né? Primeiro, quero cumprimentar a apresentação. Eu confesso que me interessei muito pelo assunto e saio daqui convencido da importância do mar para os brasileiros. Aliás, eu já tinha um pouco essa convicção, porque eu sou um daqueles brasileiros que mora no litoral. Eu nasci na cidade do Recife e morei um período na praia mesmo, em Olinda, tá certo? E frequentava muito a praia de Boa Viagem, etc, etc. E eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira é essa, com relação a um assunto que é um assunto um pouco, digamos, controvertido, mas que na minha história de vida, morando ali no litoral, eu pude perceber certos fenômenos que é o mar, de alguma maneira, avançando no território. Recife é uma cidade que tem uma parte importante dela abaixo do nível do mar. Bom, eu posso dizer exatamente, vamos logo para essa. Não é? É uma realidade
O nível do mar está crescendo. Exatamente. E é preciso que tenha atenção. No Pacífico já há ilhas que já estão desaparecendo, já há, digamos, povos sendo retirados das suas ilhas porque realmente o nível do mar está crescendo. As mudanças climáticas, a Antártica e o Ártico estão, enfim, derretendo e o ciclo hidrológico está cada vez aumentando e o nível do mar está subindo. Isso é um fato. Então é um fato. Pois é, a minha pergunta é exatamente nessa direção. Porque, veja, eu na década de 60, qualquer coisa assim, eu vi as praias de Olinda desaparecerem. Claro que não era o fenômeno relacionado a essa elevação do mar com essas mudanças climáticas. Mas eu sei lá, era adolescente e vi, tinha uma praia em Olinda. Meu pai tinha uma casa, nós morávamos de repente lá. A água chegou na casa do seu pai. Não, a casa chegou na coisa seguinte, hoje não tem mais praia. Não só essa, uma muralha de pedra que foi colocada. Para tentar segurar. A mesma coisa aconteceu com Boa Viagem. E está acontecendo agora com a parte de Piedade, que é uma região muito bonita, lá em Jaguará, etc. Então o mar está, de alguma maneira, pelo menos localmente, onde eu vi, na minha infância, adolescência, na minha fase adulta, eu percebi esse tipo de fenômeno. E hoje em dia é um fato que o mar está se elevando. E os brasileiros moram no litoral. Exatamente. Então existem dois pontos fundamentais aqui. As zonas costeiras, e o senhor citou várias delas aí, as zonas costeiras hoje têm dois assuntos que vão influenciar diretamente as zonas costeiras. Primeiro, o adensamento populacional. Então, todo mundo está chegando para perto do mar e indo viver perto das zonas costeiras. E o segundo é o crescimento do nível do mar. As águas estão subindo e vão afetar todas as zonas costeiras de todos os países do mundo, inclusive a gente. A minha pergunta é o seguinte: esses estudos todos, eu vejo que tem várias organizações falando mais pela importância brasileira. Existe alguma equipe, alguma organização que esteja iniciando estudos para conviver, amenizar essa perspectiva que nós temos do avanço do mar, atingindo uma parcela grande dos brasileiros? E eu não sei, eu não vejo notícias em relação a isso. Até existe até dúvidas do mar, que hoje essa é a minha primeira colocação. Eu vou fazer logo, depois eu tá bem. Eu fiquei muito interessado com o que eu falei. É o seguinte: são as riquezas naturais do mar. E o Brasil pode ter um benefício. Uma delas é o petróleo. O petróleo do Brasil é no mar. 90%. O petróleo hoje tem todo esse questionamento de uso dos combustíveis fósseis. E nós temos que sair de emissão de CO2, toda essa. Mas o petróleo tem usos muito mais novos do que a produção de energia, que é na indústria química e outros fertilizantes e assim por diante, que tem um futuro muito. O Brasil tem um potencial grande de petróleo, inclusive na região norte do Brasil, onde os países vizinhos já estão explorando com certo sucesso. E tem essa discussão lá, que a Petrobras quer fazer pesquisa, que tem a implicações ambientais, etc. Veja, a coisa que eu digo é o seguinte: hoje há um funcionamento do Brasil, eu vi colegas do setor elétrico defendendo que nós não deveríamos explorar aquele petróleo por razões que é melhor deixar lá e não usar como energético. Mas o petróleo tem outros usos muito mais nobres do que a própria energia. Como é que a sociedade brasileira inicia uma discussão que não se prepara, não adquire uma competência para explorar esse recurso natural extremamente valioso, que o Brasil tem e que dá a nós um diferencial, o uso do petróleo e outras destinações que não são a produção de energia? Não se prepara, não se torna competente para explorar esse petróleo com segurança, sem não afetar o meio ambiente, que é uma das prioridades evidentes. O que o Brasil não deixa nada? Então, as duas perguntas seriam essa questão: estudar como o Brasil vai conviver com o avanço do mar.
e essa questão da exploração de recursos dentro do petróleo. A primeira delas. A competência de desenvolvermos uma competência para explorar esses recursos com segurança no que diz respeito aos impactos ambientais na exploração desse tipo. Muito bem, quanto à primeira pergunta, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CIRM, que é uma entidade, um colegiado que participa uma quantidade enorme de ministérios, tem grupos de trabalho que tratam da zona costeira, que tratam dos avanços do mar e que tratam de tudo isso. Então, lá é um fórum que está trabalhando para a gente ter certeza dos avanços. O mar não é controlável com facilidade. Então, é difícil dizer, o mar vai subir aqui, vai subir ali. Mas nós estamos acompanhando exatamente os efeitos da zona costeira e a entidade que está cuidando disso é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que o coordenador dessa comissão é o comandante da Marinha. Então, e que participa uma quantidade enorme de ministérios, ciência e tecnologia, minas e energia, educação e por aí vai. Pois é, então muito bem, isso é um ponto. O segundo ponto é o uso do petróleo. Bom, eu não sei dizer ao senhor, porque eu não sou um especialista em petróleo, eu não sei se o Almirante Bento quer ajudar, quer falar alguma coisa, Bento, eu não sei nem se ele ainda está na palestra. Almirante Moura Neto. Ótimo, está forte e claro. Tá. Primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua apresentação e também parabenizar a Academia por ter evento que é a primeira reunião do Brasil, e para todos nós que estamos aqui atendendo. Eu não escutei muito bem a pergunta referente à atividade de exploração e produção de petróleo e gás no mar. Mas se eu posso realizar algum comentário em relação a essa atividade, e todos nós temos acompanhado isso. Primeiro, é de extrema relevância econômica para o país. Hoje, para que todos tenham ideia, petróleo é o segundo item da balança comercial do país. E isso não é só pela elevada produção, mas também pela forma como essa produção é realizada, com alto grau de segurança e sustentabilidade também. A Petrobras e as demais empresas que operam no país, na plataforma continental e também em águas profundas, operam no mais alto nível e com alto índice, metas a serem cumpridas no que diz respeito à sustentabilidade e também às emissões de gás carbônico. E é importante dizer que esses recursos minerais, sejam eles no mar ou em terra, serão fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Quando o mundo fala em transição energética, quem vai permitir que esses recursos estejam disponíveis é exatamente essa atividade econômica. Então, Almirante, eu não sei se eu contribuí a alguma coisa daquilo que foi mencionado, mas queria dizer para o senhor só um dado que me chamou a atenção quando o senhor falou da eólica offshore, do potencial que o país tem. Estudos da empresa de pesquisa energética que corroboram o plano de expansão de energia do país. Hoje nós temos um potencial de 700 gigawatts de eólica offshore no país. Então, para mostrar a grandeza dessa fonte renovável na nossa Amazônia. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Bento. O seu esclarecimento foi excelente. Aí um ponto importante aqui também que foi levantado foi o problema lá no norte, que eu tenho a impressão que isso vai se resolver, mesmo porque o campo petrolífero não é na foz do Amazonas, como muitas vezes a mídia tem dito aí. Os campos petrolíferos são lá, junto à fronteira com a Guiana Francesa, que, por sinal, está ganhando rodos de dinheiro com o petróleo, que é o mesmo, que está lá por baixo, está na plataforma continental, e não é na foz do Amazonas.
apesar de a gente ter lido aí na mídia que está na Foz do Amazonas. Não está. Não tem nenhum problema na Foz do Amazonas. É lá no norte, junto à Guiana Francesa. Mas, por favor, mostre, mas, por favor, tem uma parte aqui. O senhor pode... Uma pergunta. Então, a pergunta é aqui com o nosso presidente. Eu tenho aqui escrito o acadêmico Leoni Patriota Siqueira, e tem aqui ao meu lado a engenheira Maria Rita, vice-presidente do Engenharia. E tenho, antes disso, uma mensagem aqui do professor de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Roberto Oliveira, que foi ex-presidente da Associação Portuguesa, está me cumprimentando pela palestra, e diz que ele é membro da SOAMAR, que é uma sociedade dos amigos do mar. Sociedade de Amigos da Marinha, que são importantíssimos. Obrigado, professor, por ser um SOAMarino, hein? Obrigado. Então, e aqui presente nós temos então mais uma pergunta aqui, mas eu queria, já que o Leoni foi o primeiro a levantar a mão, eu queria dar agora a preferência para o Leoni. Leoni, por favor. Está me ouvindo? Muito bem. Então, eu queria cumprimentar o Anel, o nosso ex-presidente Franco e o almirante pela excelente palestra, muito, não só rica tecnicamente, mas é muito bom ver visões desse nível, certo, sobre essa riqueza que o nosso país tem, né? Eu queria só levantar um ponto adicional ao que já foi bastante mostrado, quer dizer, o mar nosso como fonte de riqueza, não apenas do petróleo, e agora como a eólica offshore, né? O ministro Bento mencionou aí um número impressionante, de 700 giga, que supera totalmente toda a capacidade existente, até 3 vezes o que o Brasil hoje dispõe de geração, né? Mas eu queria só levantar um outro ponto que já foi levantado em alguns artigos, de uma possibilidade de uso do mar para transmissão de energia elétrica, né? Isso vem sendo bastante explorado no Mar do Norte, né? Basicamente a fronteira de evolução não apenas da eólica, mas também para transmissão de energia entre regiões, né? Com a grande vantagem de não ter os problemas fundiários que nós temos aqui no Brasil e no resto do mundo também, para a construção de novos corredores de transmissão, né? Isso é particularmente sensível na atualidade, onde nós temos excedente de energia renovável sendo desligada, né, praticamente não utilizada, principalmente no Nordeste do Brasil, por falta de corredores de transmissão, né? É preocupante o nosso futuro nesse aspecto, porque o planejamento da EPE prevê a construção de grandes corredores em corrente contínua, corredores terrestres, né, que de mais de 1.000 quilômetros, alguns de 2.000 quilômetros de extensão, e todos nós conhecemos as dificuldades, principalmente ambientais, de implementação desses corredores, né? Então, a alternativa que a gente tem visto, principalmente no Mar do Norte, que tem as mesmas dificuldades de construção de corredores em terra, né, onshore, é a migração dos corredores para o mar. E no caso do Brasil, que nós temos, eu acho que mais de 8.000 quilômetros de costa e com grandes portos localizados em praticamente todos os grandes estados, nós temos portos industriais, então facilmente seriam pontos de ancoragem de transmissão de energia elétrica submarina, tá? Eu queria ver a opinião do almirante sobre esse aspecto, parabenizá-lo mais uma vez pela brilhante palestra que apresentou. Bom, eu quero agradecer a pergunta e eu vou ver se eu consigo chamar os universitários. Será que o almirante Bento ainda está na escuta aí? Porque isso é um assunto que tem que me ajudar, ô Bento, porque essas perguntas aqui, você sabe, mas eu diria que o meu feeling é que essa é uma oportunidade que a gente não pode perder com essa costa, com os grandes
com os grandes portos como nós temos. Se eu estivesse sozinho, se o Bento não estivesse do outro lado, eu ia dizer que eu concordo plenamente com o senhor. Mas como o Bento está do outro lado e acabou de ser ministro das Minas e Energia, com toda certeza ele pode ajudar a plateia a conhecer mais um pouco sobre o Brasil. Bento, pode ajudar, Bento? Boa tarde, professor. Ajudar, eu não sei se eu posso ajudar. As colocações foram muito perfeitas. Eu diria que o Brasil ele tem um problema que a maioria dos países do mundo gostaria de ter. Nós temos abundância e diversidade de fontes energéticas. E eu vou pegar um dado da palestra que foi colocado, que é um dado que deve ser considerado, que 85% do consumo de energia se dá a 200 quilômetros da costa. Como foi mencionado pelo professor, há estudos, como nós temos diversidade e abundância, para transportar energia, por exemplo, da região Nordeste para o centro de carga, que é na região Sudeste, são 2.000 quilômetros. Nós temos o exemplo de Belo Monte, por exemplo, que são linhas de transmissão, são 2 dipolos e milhares de quilômetros de distância. E os portos, sem dúvida nenhuma, já na infraestrutura existente, eles poderiam ser, sim, polos de distribuição de energia, e isso eu acredito que será uma realidade no futuro próximo, até por conta de todo esse potencial que nós temos na nossa Amazônia Azul. Muito bem. Muito obrigado, hein, Bento? Ajudou obrigado, muito. Por favor. Vamos passar para a próxima pergunta. Maria Alice, por favor. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua palestra. Ela contextualizou para o Brasil a década do oceano, né? Que desde 2021 a ONU estabeleceu a década do oceano, né? Considerando o oceano como todos os oceanos da Terra, né? Então, o senhor trouxe para cá um imenso conhecimento do potencial do nosso mar, da nossa riqueza, do nosso Brasil. E as perguntas que eu teria para fazer são, na verdade, são duas. Uma é que o mar é uma fonte de proteína enorme, né, que pode matar a fome, que é uma questão crucial aqui no Brasil, é a questão da fome. Por outro lado, a pesca, ela pode ser, e é, na maior parte das vezes, extremamente predatória, né? Aquelas pescas assim, sem controle, causam um dano muito grande. Eu não sei qual é a permanência desse dano no oceano, né? Quanto que o oceano leva para se recuperar de uma pesca predatória. Então eu pergunto assim, como é que estão as escolas de pesca? Existem escolas de pesca de formação de jovens que poderiam estar sendo capacitados para fazer uma pesca não predatória e ao mesmo tempo mais produtiva? E a outra questão, que até é bem ligada também com a pesca e com essa questão que se colocou do petróleo, são os plásticos, né? Os plásticos estão sendo uma ameaça gigantesca ao nosso oceano, à nossa vida marinha. E não são só as ilhas de plástico, que tem aquele continente de plástico lá no Pacífico, né, na costa, mas o microplástico, que tem se espalhado de forma descontrolada, a ponto de, a partir de 2024, a ONU estabeleceu um phase-out do plástico, né? Não se fabrica mais plástico. Então, eu teria, assim, essas duas perguntas para o senhor. A questão da formação de jovens para se ocupar da pesca e qual é a atitude, né, que o SEMBRA e que quem tem poder está fazendo em relação ao descarte de plástico no nosso oceano, na nossa costa. Muito bem, vamos por parte. Então, a pesca, não é? Nós temos muitas escolas de pesca, mas o fato é que os estoques mundiais de pesca de pescado estão diminuindo.
há uma pesca predatória, e essa pesca predatória é exercida por diversos países que já terminaram com os peixes das suas áreas, estão vindo para outras áreas. Nós temos lido aí artigos nos jornais mostrando os barcos chineses avançando em cima da Argentina, do Chile, do Peru, então vão chegar por aqui a qualquer momento, não é? Então, muito bem, isso é a pesca predatória, que é a pesca não controlada. Muito bem. E quanto a isso, vai diminuir o estoque. Então, se nós formos depender permanentemente da pesca extrativa, nós não vamos ter alimento para o mundo inteiro. Dentro da década do oceano, um dos objetivos, são 7 objetivos que se deseja para a década do oceano. Um deles é um oceano produtivo. Queremos um oceano produtivo. E esse oceano produtivo vai cuidar dos estoques de pesca, vai trabalhar com a gestão pesqueira. Não só vai trabalhar com a gestão pesqueira, como vai contribuir para que a maricultura avance, para que a aquicultura avance de maneira sustentável. Então, esse é um ponto. E as escolas de pesca existem em todas as partes. O senhor falou lá de Pernambuco, nós temos uma escola de pesca lá em Tamandaré, no terreno da Marinha, uma escola do ICMBio, enfim, tem muita escola de pesca por aí. Mas o problema não somos nós. O problema, a pesca em si, ela não é predatória. O que é predatório é exatamente a retirada do peixe além da capacidade do que deveria ser. Bom, o segundo ponto é sobre o plástico. Bom, aí é um problema bem mais grave, que é um problema mundial, onde existem campanhas enormes para exatamente não usar, não deixar que o plástico chegue ao mar. Passa por uma questão difícil, aquela pergunta lá, qual é conhecimento? Aqui, como evitar? Eu vou lhe responder, educação. Porque esse plástico que chega no mar não nasceu lá. É o plástico que a gente joga quando acaba de tomar Coca-Cola, tomar sua garrafinha de água mineral no fim de semana na Avenida Atlântica, ali na Vieira Soto, joga. Não estou dizendo... Essa é a realidade. Então, quando chega no domingo, quando chega na segunda-feira pela manhã, quem vai andar por essas praias vai ver aquela quantidade enorme. Muito bem. Se no meio de uma história dessa vem uma chuva, essa chuva leva tudo para o mar. Então, leva os plásticos para o mar. Então, o primeiro problema é a educação. Mas tem um outro problema, que é uma solução, uma outra possibilidade. Mas existe uma quantidade grande de projetos tecnológicos para transformar o plástico em alguma coisa. Tá? Ou transformar o plástico em outro plástico, a reciclagem, ou transformar o plástico em papel para ser utilizado. Existem vários projetos de diversas empresas espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil também nós temos aí várias empresas trabalhando nisso. Qual é a importância disso? É porque à medida que o plástico se torna importante na reciclagem, por exemplo, ele passa a ter valor e aumenta o número de catadores. É gente correndo a praia para não deixar a garrafa de plástico lá, porque isso vende, ganha dinheiro e sustenta a sua própria família. Mas então, como evitar o plástico? São campanhas internacionais pesadíssimas. Existe o apoio de todas as indústrias que trabalham com plástico aqui no Brasil. As indústrias que trabalham com plástico estão todas, tem um grupo, uma comissão entre elas que lutam para que o plástico não vá para o mar, porque eles sabem que aquilo prejudica o mercado deles, porque eles passam a ser vistos como o patinho feio, é o plástico, o produtor do plástico. Não é o produtor do plástico que é o patinho feio. O patinho feio é quem joga o plástico na rua e o catador que não tem interesse, porque aquilo não vale dinheiro. Então, eu acredito que é um somatório de duas coisas que espero que evite, para acabar com aquela ilha de plástico cheia de sandália havaiana lá no meio do Oceano Pacífico, que vem de não sei de onde, que vem boiando. Tá? É impressionante. Muito bem. Albert, por favor.
boa tarde ou boa noite, Albert Mello. Almirante, meus sinceros parabéns pela excelência da apresentação, né? O senhor conseguiu tocar de maneira muito objetiva, sintética, em pontos estratégicos para todos nós brasileiros. Então, meus parabéns. Dentro dos pontos estratégicos que o senhor mencionou, vou colocar um que me chamou a atenção. Cerca de 10 anos atrás, eu trabalhei no CEPEL durante 35 anos, eu sempre pesquei energia elétrica, e tive a oportunidade de representar o governo brasileiro na iniciativa da ONU Energia Sustentável para Todos. E a gente tinha 2 vezes ao ano reunião na própria ONU, e, dada a importância estratégica, a gente ia na nossa missão permanente junto à ONU. Por acaso, que eu vou mencionar agora, foi me dito pela embaixadora Maria Luísa Viotti, que hoje é até embaixadora, né, neste ano foi nomeada embaixadora do Brasil junto à ONU, ela era a nossa representante junto à ONU. E numa das conversas, o que ela tinha de preocupação, assim, um ponto foi biotecnologia. Já cerca de 10 anos atrás, ela dizia que a China estava num processo com muitos recursos investidos para estudar os organismos marinhos, gerar produtos, como o senhor colocou aqui, e patenteá-los, para que outras nações, inclusive como nós, que temos nossa Amazônia Azul, chegássemos lá, muito por efeito, já teria que temos que pagar royalties para os chineses. Isso foi há 10 anos. Como é que evoluiu hoje? Como é que está hoje? E o que é que o SEMBRA poderia estar fazendo nesse sentido, ou para o governo brasileiro? Obrigado. Bem, nós estamos, nesse nosso livro, há um capítulo que trata exatamente da biotecnologia marinha, não é? E que aborda todos esses problemas, todos esses detalhes. Bem, o SEMBRA, na realidade, ele é um coordenador de providências. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: a biotecnologia marinha no Brasil é uma realidade. A indústria farmacêutica está investindo muito, inclusive quando eu falei da maricultura, eu falei de fazendas de algas. Não é só fazenda de peixe, falei de mexilhão, camarão, essas coisas todas que a gente está acostumado a saber que tem tudo penduradinho lá, mas tem também fazendas de peixe e fazendas de algas, macroalgas. Existe uma rede de macroalgas nacional, que é uma rede que estuda toda essa biotecnologia marinha. Foi criada no Brasil, né? Já tem anos que essa rede chama-se Rede Algas. Essa Rede Algas foi uma rede criada pelas universidades, e muitas universidades ligadas ao mar participam com estudos, buscando produtos que sejam aplicados. Apenas que a gente não sabe. Mas a quantidade, por exemplo, de produtos, uma das doenças que mais é tratada com as algas são as herpes. As herpes, todas elas têm produtos ali que que são retiradas das algas. Dizer ao senhor como é que está a indústria disso, eu não tenho essa resposta. Mas eu posso lhe dizer o seguinte: muita coisa sendo feita e há interesse nisso e muito bem estudado a microbiologia marinha. Muito bem, eu gostaria de dizer para o senhor que toda a nossa diretoria está aqui participando, ou virtualmente ou presencialmente, mas eu gostaria de registrar a presença do nosso vice-presidente da academia, Nelson Martins, que está aqui conosco. Chegou um pouco atrasado, mas está aqui conosco. Bom, Nelson, não queria te entregar... Eu já sei quem é, porque foi o único que riu. Se denunciou, porque sim, riu. Mas, Almirante, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O seguinte, claro. O senhor falou que a zona exclusiva nossa já é uma coisa de direito internacional e tal, já está consagrado. E tem uma plataforma continental ampliada, né, que nós estamos desenvolvendo talvez alguns estudos para comprovar que ela é necessária e que vai ser reconhecida. As minhas perguntas são as seguintes. Primeiro,
Quais são os critérios básicos para esse reconhecimento, dessa ampliação necessária? Vou lhe dizer, isso é pergunta de prova e prova difícil, mas eu posso dizer qual é a estrutura que funciona. A Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é aquela que eu citei, ela possui 21 peritos internacionais. O Brasil tem um perito lá. Então, esses 21 peritos são pessoas que conhecem a problemática e eles se colocam, o país indica esses peritos para a Comissão de Limites. Então, quando o Brasil apresenta lá uma proposta, é feito lá um sorteio e são escolhidos 7 peritos, dos quais um deles vai ser o presidente da comissão e é a comissão que vai cuidar dos projetos brasileiros. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, esses peritos vão avaliar todos, aí leva 4, 5, 6 meses avaliando. Questionam o Brasil. No que o Brasil apresenta a sua proposta, ele coloca uma comissão brasileira à disposição dos peritos. Então, o perito tem uma dúvida aqui, ele diz: Brasil, vem cá, me explica melhor isso aqui. Se o Brasil tiver a resposta na hora, o Brasil, na mesma hora, encaminha a resposta. Se não tiver, o Brasil vai buscar e procura encaminhar com a maior rapidez. Para isso, quem cuida disto, quem dá o apoio muito grande disso, é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. E o nosso perito é um oficial de marinha, um vice-almirante, já está na reserva, hidrógrafo, que trabalha permanentemente indo a Nova York. É uma comissão difícil, né? De 2 em 2 meses ele vai lá para Nova York, passa 2 meses lá em Nova York, aí volta. Não é uma comissão ruim, não, mas é de muita responsabilidade. Então, são esses peritos que analisam os critérios. Os critérios são inúmeros critérios técnicos, de profundidade, dependendo do que o país argumentar. O país pode argumentar distância, o país pode argumentar profundidade sedimentológica, o país pode argumentar uma quantidade enorme de coisas. Dependendo do que o país apresentar para requerer dizer que aquela plataforma, que aquela extensão de terra é a continuação da plataforma continental dela, são diversos critérios de todos os tipos e que a Convenção das Nações Unidas explica todos eles. E tem uma comissão de 7 peritos dos 21 que analisam isso e aceitam ou não aceitam. No caso brasileiro, a primeira, nós pedimos 800 mil quilômetros quadrados, recebemos 600, menos 200, porque eles não aceitaram, acharam que não estava claro. Nós já estamos voltando a trabalhar com eles, eles estão lá trabalhando há um ano a respeito, avaliando isso. E essa comissão de limites, ela é vinculada a que órgão internacional? A ONU. Da ONU. É a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, subordinada ao secretário-geral da ONU. Todas essas reuniões são lá na sede da ONU, lá em Nova York. Por isso que eu digo que ele vai para Nova York, porque eles vão, na sede da comissão. E eles passam lá, quando os peritos vão se reunir, porque os peritos são espalhados pelos países inteiros, pelos diversos países, né? Então os peritos marcam uma reunião, as reuniões são grandes, reunião de um mês, em abril, a comissão dos países que vai ser avaliada vai para lá com uma quantidade enorme de gente para responder qualquer coisa que os peritos necessitem. Então fica aí um esquema, com uma linha direta com o Brasil, para se por acaso haver mais necessidade, e todos os especialistas, todos os geólogos marinhos, oceanógrafos, gente que conhece profundamente. Petrobras entra muito nisso, é representante, por causa daquelas avaliações das sondagens da Petrobras. Então, a Petrobras tem papel fundamental na avaliação das ondas sonoras que voltam, enfim, precisa de ter gente especialista. Então, a pessoa Petrobras participa da nossa comissão de limites, do nosso levantamento da plataforma continental. Muito obrigado. Eu não tenho aqui novas perguntas, então eu gostaria de lhe agradecer muito, porque a sua palestra foi interessantíssima. O senhor viu que pelos debates, pelas perguntas que foram feitas, despertou um interesse bastante grande entre os nossos acadêmicos. Então, Almirante, muito obrigado pela sua presença aqui
e o senhor que é considerado, o senhor e a Marinha do Brasil são considerados amigos da Academia Nacional de Engenharia. A gente tem a oportunidade frequente de estarmos juntos, e eu lhe agradeço então mais uma vez, não só pelo seu histórico de amizade com a academia, mas também pelo fato do senhor ter nos apresentado essa palestra muito interessante hoje. Muito obrigado, Almirante. Permite completar o meu agradecimento. Eu que tenho que agradecer ao senhor pelo convite que foi feito para nós virmos aqui e falar um pouquinho sobre o mar. E eu quero fazer um agradecimento lá ao Almirante Bento, que ajudou a beça dessa palestra. Ele foi realmente... Bento, toda vez que eu for fazer uma palestra, eu vou levar você, pedir a você para você comparecer lá para me ajudar, que as perguntas caem todas no seu ministério. Tá? Bom, muito obrigado, mas eu queria passar as suas mãos. Me dá só Eu falei muito do livro, né? Então o senhor vai receber um livro. E a Sheila? Pode falar, meu amor. Qual é o input agora, Sheila? Não consegue? Olha, vocês viram? A Sheila não consegue ficar quieta. Ela não sabe nem o que eu vou fazer. Francis, você está os três aqui. E você fica... Bom, queria passar suas mãos aqui. Você ia sentar ali também. E as 4 a dar input na gente. Bom, eu passo as suas mãos o livro. Eu escrevi aqui uma pequena dedicatória. Esse livro aí, é esse o livro que nós estamos falando. Essa é a 3ª edição do livro. É um presente aqui para a academia. Grande abraço, senhor. E muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado ao público de casa. Bom, agora...